Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Andrei Corrêa, estamos juntos novamente para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, desta feita, lição de número 4, esta lição de número 4 que está encerrando o estudo do livro de Jó nesta revista. Já estamos na lição de número 4, o ano passa muito rápido, mal começamos o ano e já estamos aqui na lição de número 4 para encerrar o livro de Jó, tá? Assunto da lição é interessantíssimo, é a coisa que todo mundo quer, né? Quem não gostaria, né, das suas lutas, das suas batalhas, na sua vida espiritual, secular, quem não gostaria de ter a sua resposta? Nesta lição nós vamos estudar a resposta de Deus e a restauração de Jó, né? Estamos acompanhando aqui nas últimas lições toda a luta, todo entrave, todo desafio, toda a provação que Jó passou na sua vida. Lição de número 4 vem trazendo a resposta de Deus e a restauração, a mudança, né? A mudança desse cativeiro. Deus virou a chave do sofrimento para a bênção, para a restauração. Então, nós estamos estudando aqui capítulo 40, 41 e 42, os últimos capítulos do livro de Jó, é a última lição do livro de Jó. Textuário desta lição diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó capítulo 42, versículo 2. Verdade prática diz: o sofrimento em si não tem nenhum valor intrínseco, mas serve para provar as convicções verdadeiras e para moldar o nosso caráter. Deus permite, às vezes, que o sofrimento venha para moldar o nosso caráter, né? Também para provar as convicções verdadeiras do nosso coração, né? A gente às vezes pensa que ama a Deus verdadeiramente. O diabo fez esse desafio com Deus para a vida de Jó e Jó foi testado, foi provado e no final ficou comprovado, Satanás foi envergonhado porque este homem realmente foi provado e ele passou na prova. Este homem realmente foi provado e as suas convicções permaneceram firmes e fiéis ao Senhor. Jó não negou, Jó não amaldiçoou o Senhor, não deixou de servir ao Senhor e ele venceu esta prova, amado. Nós vamos começar a nossa lição e a leitura em classe, a leitura referência, base deste estudo está em Jó capítulo 42, versículo 1 até o versículo 17, tá? Você vai ler com o seu aluno, com a sua classe, e nós já vamos aqui para ganhar tempo para a introdução. Preste bem atenção, diz assim: Jó se encontra descoberto perante o Senhor. Suas palavras vazias, suas queixas e sua ideia de autojustiça já não tem mais sentido para ele, e jazem imóveis e moribundas no pó e na cinza do monturo. Ele agora reconhece a sua insignificância e as supremas grandezas e a perfeição de Deus. Ele declara que se arrepende de ter falado coisas que não entendia e nem conhecia, mas agora estava diante daquele que tudo pode. Nas últimas lições, nós estudamos os discursos do amigo de Jó, Jó falando, os amigos dele falando, Eliú, que estava ali meio de gaiato, né? Mas também tomou a palavra, levou um bom tempo falando coisas ali. E Deus falou com Jó, né? Deus falou com Jó, Deus se manifesta de um meio do redemoinho. Deus fala: cinge os teus lombos que eu vou falar com você agora. Cinge os lombos como homem. Eu vou te perguntar algumas coisas e você vai me responder. E Jó não conseguiu. Nós estudamos, nós vimos isso aqui, que as coisas que Deus perguntava para Jó era impossível dele responder. Eu até cheguei a dizer aqui que se fosse eu e tivesse ali na primeira pergunta um buraco para eu me enterrar, eu já na primeira pergunta já me escondia, porque não tem condições. As coisas que Deus perguntou para Jó eram coisas magníficas, excelentes, não havia a menor condição dele responder essas perguntas. Então, esse discurso ele continua, né? Deus continua o seu desafio. Lá em Jó 40, verso 1 e 2, diz assim: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda?
Deus tinha mais para falar a Jó. O prosseguimento das palavras do Senhor indica que o patriarca ainda hesitava quanto aos propósitos do Altíssimo. Jó ainda estava procurando entender as razões do seu sofrimento. A sua autojustiça ainda controlava parte dos seus pensamentos, tá? Aquilo que nós vínhamos falando a respeito dos discursos que os amigos deles fizeram, aquele conceito de que se você é bom, você tem bênção na sua vida. Se você está em pecado, se você é mau, você atrai maldição para a sua vida. Esse conceito que a gente bateu aqui, dizendo que era muito forte, muito consolidado naquela sociedade, prova disso é que Jó também pensava assim. Jó pensava assim, bom, meus amigos estão dizendo que eu estou em pecado, por isso que eu estou sofrendo. Eu tenho convicção de que eu não estou em pecado, eu tenho convicção de que eu ando direitinho, que eu faço a minha parte. E isso era verdade, porque até mesmo Deus deu testemunho de Jó. Jó não estava mentindo. Acontece que Jó estava colocando esta questão como uma injustiça, né? Não deveria estar sendo provado, porque ele fazia o papelzinho dele direitinho, ele estava fazendo a sua parte, sacrificando pelos seus filhos, temente a Deus, se desviava do mal. Então, na cabeça dele, ele não merecia isso. E o que é isso, gente? É autojustiça, autojustificação. E a gente sabe, nós que estudamos a palavra de Deus, sabemos que todas as vezes que o homem colocar a sua própria justiça como sendo o motivo de merecer alguma coisa, ele vai estar errado. Tudo, exatamente tudo, absolutamente tudo que acontece conosco, que chega às nossas mãos, que Deus nos concede, é pela sua infinita bondade, é pela sua infinita graça e misericórdia. Então, com Deus não existe isso de autojustiça, e Jó estava querendo entender, tá? Deus já tinha falado com ele, já tinha dado a primeira rajada ali de perguntas que ele não conseguia, mas ele ainda estava inquieto, ainda estava querendo saber. Deus, pois é, já que você chegou aqui para falar comigo, eu quero saber, eu mereço isso, sabe? A justificação humana, né? O homem querendo receber aquele elogio, aquela pipoquinha, aquele confetezinho, dizendo, Jó, tá uma beleza, você é um cara... E ele achava que Deus falaria isso com ele. Jó, cheguei aqui para cuidar de ti, você não merece isso, mas eu cheguei para te socorrer. Só que este pensamento de Jó, eu quero que você entenda isso e passe para os seus alunos, este pensamento de Jó fazia com que ele se colocasse na mesma condição de um homem qualquer, tá? Colocando a sua autojustiça em cima da mesa e dizendo assim, se eu sou bonzinho, por que eu sofro? Se eu ando nos caminhos do Senhor, procuro ser um homem reto, por que eu estou sofrendo? E a questão do sofrimento nós vamos entender nesta lição, e já entendemos nas lições que nós passamos, que não tem nada a ver com a questão de ser bonzinho ou ser mal. Sofrimento, o dia mal, o dia da adversidade, o problema, o desafio pode chegar e chega, na verdade, para qualquer pessoa, tá? Pisou na terra, vai passar por dificuldade, pisou na terra, vai chegar um dia mal, depende se a pessoa é pobre, é rico, não importa, vai passar, vai ter alguma coisa que vai acontecer na sua vida, que esse momento ruim vai chegar, este sofrimento vai chegar, tá? E nós vamos ver o propósito do sofrimento. Então Jó pensava que não merecia, tá? As interrogações de Jó eram legítimas, mas ele excedeu os limites da graça de Deus, defendendo demasiadamente a sua própria integridade, diz aqui o comentarista, defendendo em extremo a sua justiça. Jó questionava a justiça de Deus. Uma coisa é gemer e a outra coisa bem diferente é queixar-se de Deus. Jó tinha motivos para gemer, mas nenhum motivo para queixar-se contra os desígnios, contra os propósitos de Deus. Então, Jó coloca demasiadamente a sua justiça aqui e queria realmente ouvir de Deus qual era o motivo do seu sofrimento, tá? Segundo subtópico diz assim,
lá em Jó 40, 3 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, né? Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei, tá? Jó se considerava repentinamente, Jó se conscientizava repentinamente da sua verdadeira posição. Aturdido, faz silêncio, no entanto, confessa ter errado naquilo que disse. Admite a sua insignificância e diz: eu sou indigno. Percebe que não tem condições de responder às perguntas de Deus. Reconhece também que tem falado e murmurado demasiadamente. É o início do arrependimento do patriarca. No entanto, até agora ele não tem nada a responder. A sua causa ainda não foi encerrada. Ainda não tem nada a acrescentar ao que já disse. Nem sequer retira quaisquer das suas declarações anteriores, quaisquer das suas palavras, tá? Então, mesmo ele reconhecendo que ele não era nada, que ele errou em ter falado, de ter dito o que disse, das coisas que já havia falado, né? Amaldiçoado o dia do seu nascimento, o porquê do sofrimento, do justo, e falou algumas bobagens ali, e ele não retirou o que disse. E aqui começa o arrependimento de Jó, começa o reconhecimento, a conscientização, tá? A autojustiça começa sendo quebrada aqui nesse segundo subtópico, porque há um reconhecimento de que ele falou bobagem, e o versículo é muito forte. Coloco a mão na minha boca, ou seja, vou fechar minha boca, vou botar a mão na minha boca para que não saia nenhuma bobagem, né? Porque eu já estou aborrecendo a Deus com esse meu discurso aqui. Terceiro subtópico aqui, para a gente ganhar tempo, é o segundo discurso de Deus, tá? 40, versos 6 e 7. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: de novo, cinge os lombos como homem, e eu perguntarei, tu me responderás, tá? À primeira vista, parece que Deus está intimidando Jó com a afirmação do seu poder superior. Deus se apresenta como contendor que o próprio Jó tinha desejado por vezes. Queria encontrar-se com seu adversário, mas não sabia onde estava. Agora aí o tem frente a frente, para um duelo de palavras. Por mais de uma vez, Jó tentou mostrar que Deus era injusto em tratá-lo da maneira que estava fazendo, e chegou ao mesmo ponto de desejar um advogado para receber a sua queixa, um intercessor que o defendesse, pois agora estava junto ao que tanto desejava ver. Mas como ficou humilde e silencioso, Deus o questiona: acaso anularás tu, de fato, o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Entretanto, Jó está mudo. A presença divina fez emudecer. Como emudeceria todo ser humano que estivesse em contato com Deus Todo-Poderoso, né? Jó queria, como a gente falou, ouvir do Senhor que realmente ele tinha sido injusto. Jó, fui mal, peguei pesado, permiti que Satanás te tocasse. Em nenhum momento Deus falou isso, tá? Em nenhum momento Deus coloca a questão da provação. Deus revela para Jó o que realmente tinha causado todo este cenário, todo este acontecimento aqui. Jó não sabia da provação, do teste que Deus estava fazendo, que Satanás lhe provando, Satanás lhe tentando para que ele negasse a fé no Senhor. Jó não soube disso em nenhum momento. E ele queria que Deus mostrasse, porque o momento que você diz para Deus: por que eu estou passando isso? A permissão do Senhor em ter deixado Satanás tocar na sua riqueza, até mesmo na sua pele, no seu corpo, na sua saúde, né? Podia ter deixado assim: Deus, agora você está aqui, você é o dono de tudo, sabe de tudo, tem poder sobre tudo. Por que o Senhor permitiu que Satanás fizesse isso comigo? Ou melhor, por que o Senhor permitiu que todas essas coisas me sobreviessem? É uma questão que todos nós poderíamos perguntar para Deus, né? Só que a justiça do homem a Bíblia diz, trapos de imundícia, né?
a nossa justiça ela é trapos de imundícia frente aos propósitos, aos desígnios do Senhor. Então, não adianta o homem tentar dizer para Deus que ele merece ou não merece alguma coisa. Toda vez que nós tentamos justificar uma posição que nós estamos ou não estamos e questionar isso para Deus, Deus vai chegar para a gente e vai dizer o que disse para Jó. Vai dizer assim, quer dizer que se você está certo ou errado, estou eu. Você se justifica para poder me condenar. Então, amados, isso é uma questão de aceitação, tá? Nós precisamos aceitar aquela pessoa que já entendeu que o Senhor é o seu comandante, aquele que dirige, que controla a sua vida, e nós, de fato, já entregamos a nossa vida para o Senhor. A questão é somente confiar. A questão é somente entregar nas mãos dele, saber que ele toma conta de tudo, que ele controla tudo e que nunca ele perdeu o controle das nossas vidas. Agora, veja bem, Jó não tinha exemplos, tá? Pelo menos eu acho que não tinha, né? Hoje, nós vemos a história de Jó ser contada, está na Bíblia Sagrada, e nós vamos ensinando, aprendendo com isso, a como nos portar, certo? Diante de tais e tais situações, diante do sofrimento, diante das provações. Mas nesse tempo, Jó não tinha uma referência. Jó não tinha alguém que passou pela mesma coisa, pelo menos não temos registro disso. Alguém que passou pela mesma coisa e pudesse ser exemplo para ele, para que ele dissesse, já sei o que está acontecendo, Deus provou aquela pessoa, então pode estar me provando também. Hoje nós temos o privilégio de aprender com esses grandes homens de Deus. A palavra de Deus traz-nos grandes lições. O fato aqui é que às vezes a gente não quer lançar mão dos ensinamentos. A gente aprende pela dor. Mas o sábio, o inteligente, eu costumo sempre falar que ele aprende com os erros alheios. Então, amados, Deus está nos trazendo aqui para uma conversa franca, que nós devemos realmente confiar no seu domínio, no seu controle, que ele, ao seu tempo, fará o que é melhor e nos livrará e nos dará vitória, seja qual for a adversidade, o problema que nós estivermos enfrentando. Então, confie, coloque isso para o seu aluno, confie, Deus está no comando. Segundo tópico, teus planos não podem ser frustrados, diz assim, tá? Jó 42, 1-9. Os 3 amigos de Jó são acusados de falar injustamente sobre Deus, seus caminhos e suas razões para permitir a aflição. Apesar de usarem palavras que faziam parte do vocabulário teológico típico, suas percepções eram parciais e distorcidas, tá? Primeiro subtópico diz assim, amados, bem sei que tudo podes, Jó 42, verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora Jó não estava mais querendo contradizer-se, mas desejando entregar-se. Reconhece que Deus tudo pode, inclusive levantá-lo daquela condição miserável na qual tanto se desesperou totalmente por considerá-la insuperável. Agora ele acreditava que Deus podia salvá-lo. Sua visão de Deus foi expandida além de todos os limites anteriores. Ele tem uma nova apreciação do escopo e da harmonia do mundo de Deus, do qual ele é uma parte minúscula. Sua primeira expressão impetuosa e espontânea, tão diferente da reserva na sua resposta no primeiro discurso, é uma expressão de admiração irrestrita. Podes fazer tudo, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Esse versículo é fantástico. Aí vem o reconhecimento. Aí vem a palavra que Deus queria ouvir da boca de Jó o tempo todo dessa prova. A palavra de que ele não pode ser impedido, de que os seus planos não podem ser impedidos. Isso realmente vindo do coração de um homem que sabia falar sobre Deus, de um homem que sabia se apresentar para Deus, sacrificar para Deus, mas que estava vivendo ali, né, numa ciranda, num jogo ali de envolvimento, de discursos, de falácias, de acusações dos seus amigos, estava ali sendo perturbado com várias ideias
questionamentos, acusações da sua vida, e ele ficou ali muito confuso. E neste cenário, entendendo através do discurso que o Senhor lhe falou, das coisas que Deus traz a ele, quando Deus se revela, cinge teus lombos, te levanta como homem, porque eu vou falar contigo agora. E esse homem escuta as coisas de Deus, há um reconhecimento. Amados, é fantástico. Imagino a cena, né? Jó não enxergou, não viu ali a glória do Senhor. A Bíblia diz que Deus falou com ele do meio de um redemoinho, né? Eu acredito que tenha ouvido a voz, não viu Deus, mas essa voz é poderosa. Eu já escutei essa voz, Deus já falou comigo com essa voz e não tem. Quando a gente escuta a voz de Deus e a gente sabe que é Deus falando conosco, homem nenhum resiste à voz do Senhor, né? As pernas tremem, a gente desfalece, a nossa alma parece que a gente vai derretendo assim e sentindo aquela presença poderosa da voz do Senhor. Isso foi suficiente para que Jó entendesse que era Deus falando com ele, que era Deus chegando ali para tomar a frente da situação. E agora ele reconhece: eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora imagina Jó pensando, duvidando: será que eu vou sair? É melhor que eu morra. Amaldiçoou o dia do seu nascimento, pedindo para morrer, né? Pedindo para acabar a sua vida, não fazia mais sentido algum, já tinha perdido família, riqueza, amigos o acusando. O sofrimento, a batalha emocional que se travou neste homem foi tremenda. Então, ele escuta Deus falando das coisas maravilhosas. Jó, o discurso que nós falamos aqui, que Deus o chamou e mostrou para ele, fez perguntas para ele que ele jamais poderia ter respondido, jamais conseguiria responder. Então, Jó vendo, se Deus é poderoso para cuidar de toda essa beleza, de toda essa perfeição que é a natureza, e Deus falou para ele que se importa até com os filhotes das aves que estão lá gritando de fome, Deus providencia o alimento, né, para suprir ali a necessidade daqueles animais. E Jó fica pensando, se Deus é poderoso para cuidar de tudo isso, Ele pode cuidar de mim, Ele pode me tirar dessa situação, Ele pode reverter o meu quadro, Ele pode me restaurar. E essa fé começa a alimentar o seu coração, e ele diz essa coisa que disse aqui, essas palavras maravilhosas: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte quando a gente ouve, quando a gente reconhece do fundo do coração, dizemos para Deus: Senhor, Tu estás no comando, e nada do que o Senhor promete vai deixar de ser cumprido. Nada do que o Senhor intenta e planeja fazer vai deixar de acontecer. E essa palavra que você deve orientar os seus alunos, tá? Para que haja esse entendimento, esse reconhecimento, não só de boca, mas de convicção, de entendimento, de essa palavra descer, né, para o coração, não ficar só no ouvido, não, desce para o coração, que haja uma convicção de que Deus está conosco e Ele é poderoso para nos dar vitória, seja qual for a situação, tá? Segundo, Jó diz assim: falei do que não conhecia. 42, verso 3. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Os ousados discursos de Jó tiveram efeito de ocultar o conselho divino. Sendo conversas inchadas, sem grande conhecimento, ele falou do que não compreendia, proferindo coisas por demais elevadas para a sua capacidade. Jó, pois, agora confessa ser o saco de vento da teologia e perdeu a sua arrogância. Agora estava abandonada a ideia de que ele poderia refutar qualquer das acusações falsificadas de Deus. Jó se convence de que eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó teve mais conhecimento de Deus e de si mesmo. Deus vem em primeiro lugar e ocupa totalmente a sua visão, mas agora os meus olhos te veem. O conhecimento experienciado por meio da administração do Espírito Santo é muito mais revelador, poderoso e eficaz do que aprender de outros ou então ler livros.
A visão que Jó teve da teofania lançou nova luz sobre os seus problemas de conhecimento e de sabedoria. É interessante nós notarmos que quando Deus dá o seu testemunho para Satanás a respeito da vida de Jó, Deus coloca este homem como sendo uma referência, tá? É importante nós entendermos isso aqui, tá? Pega isso aí. Deus coloca o homem Jó como uma referência na face da terra. Quando Deus fala para Satanás, viste lá o meu servo Jó, como ele é perfeito, como ele anda reto, como se desvia do mal, viste lá ele. Então veja bem, se nós pegarmos esse texto isoladamente, nós vamos pensar assim, poxa, que perfeição, né? O que esse homem tem de errado? Mas no meio da prova, nós vamos entender todas essas falhas. Amados, nós, nesta dimensão humana que estamos na Terra, neste plano terreno ainda, nós nunca seremos perfeitos. Nós nunca seremos numa medida plena como seremos após o arrebatamento da igreja. Nunca seremos. Porque até mesmo este homem, Jó, a quem Deus elogia, mostra falhas terríveis, né? Fala bobagens, tem pré-julgamento a respeito de si mesmo, a respeito de seus amigos, a respeito de Deus. Então, para você ver que o ser humano é uma coisa tão pequena diante da grandeza de Deus, para que haja um reconhecimento, para que haja uma aproximação de Deus, é preciso que haja na vida do ser humano um trabalho maravilhoso do Espírito Santo, tá? Então, este homem de quem Deus dá testemunho, de quem Deus fala coisas boas, é o mesmo homem que fala assim, eu te conhecia só de ouvir falar. É o homem que fazia as coisas para Deus porque entendia que era certo. Alguém dizia assim, ó, Jó, o pai, talvez a mãe, aprendeu com alguém. Jó, nós devemos temer ao Senhor desta forma, nós vamos servir ao Senhor, ofereça sacrifício, você é o sacerdote da sua casa, da sua família, né? Os teus filhos podem talvez pecar contra o Senhor, mas vai lá, você mesmo, e ofereça sacrifício pela vida deles. Então, esta forma de servir a Deus que Jó conhecia era a forma que ele reconhece aqui como sendo superficial. A provação, amado, a experiência que você tem com Deus, a vivência que você tem com Deus, né? Aquilo que Deus permite você passar para colocar a tua vida, a tua fé em prova, para que você seja realmente verificado, passado ali no fogo, né? Na provação, para que você realmente entenda e aprenda como se colocar a fé no Senhor. Isso aqui faz com que você venha dizer como Jó. Eu venha dizer como Jó. Eu te conhecia de ouvir falar. Eu ouvi testemunhos, eu ouvi pessoas que passaram na prova, venceram. Eu ouvi testemunhos, eu li na palavra gente que venceu contigo, Senhor. Mas agora é a minha vez. Agora os meus olhos te veem. E eu quero que você entenda isso, tá? Chega o momento, todo mundo vai passar por um momento de sofrimento, de dor na sua vida. E vai chegar o momento da tua fé ser testada, ser provada. E você vai ter a oportunidade, na verdade, de dizer isso, de reconhecer. Ou não entender nada do que está acontecendo, murmurar, se desviar, como acontece com muita gente. As pessoas não entendem o seu tempo de provação. A verdade é que as pessoas não entendem, a maioria não entende o seu tempo de provação. E quando vem a adversidade, vem o problema, elas murmuram, elas não reconhecem que estão ali debaixo da graça, do poder e do controle do Senhor, entendem que Deus não as ama, que Deus não está com elas, que Deus está permitindo o sofrimento, e elas vão embora, se desviam, murmuram, né? E acontece muito isso. Mas quando você reconhece, entende, o Senhor está no controle disso aqui, e você permanece firme, Deus vai chegar com a sua providência, com a sua solução, e haverá o momento em que você vai aprender isso, já por experiência, e não porque alguém te contou. Não porque alguém te contou o caminho, não porque alguém disse assim, você vai por aqui, vai dar tudo certo. Não, você viveu, Deus pegou na tua mão e vocês foram juntos e Ele te deu vitória. E é fantástico quando você consegue viver
e passar por esse momento, por essa fase, é fantástico, porque você viveu uma experiência com Deus, amém? Terceiro subtópico aqui do ponto 2, Deus repreende os amigos de Jó, tá? 42, verso 7, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus finalmente se dirige a Elifaz, Bildade e Zofar, dizendo-lhes que tinham feito declarações erradas sobre ele e que o patriarca tinha proclamado que era reto. Deus não está dizendo que tudo quanto Jó falara a seu respeito estava correto. É evidente que houve momentos de dúvida na mente de Jó durante a sua aprovação. Mesmo assim, ele manteve um espírito sincero perante Deus. Elifaz, Bildade e Zofar não haviam procedido assim. Por isso, Deus requereu deles um sacrifício reparador. Depois de oferecerem holocaustos e de Jó orar por eles, o Senhor não os tratou segundo o desatino que haviam praticado, tá? Estes homens tiveram a oportunidade de falar coisas corretas a respeito de Deus. Talvez não conhecessem. E o pior de tudo é falar sem conhecer. Eu acho que aí foi o grande erro, tá? Se esses homens não tinham experiências com Deus e estavam ali vivenciando próximos, né, acompanhando o sofrimento, a prova de um homem que, segundo a Bíblia, era seu amigo, eles eram amigos de Jó, eles não tinham certeza do que estavam falando e desceram a lenha. Falaram coisas de Deus que Deus não gostou. Falaram coisas de Deus que não era verdade. E Deus fala aqui, vocês disseram coisas a meu respeito que não era verdade, que não me agradou. Meu servo Jó não, ele não falou essas coisas, né? Então, eu estou irado com vocês. Deus estava irado com esses homens, amigos de Jó, que foram lá para fazer isso. Agora, veja bem, o que eu quero provocar aqui? A ira de Deus se acendeu contra a vida desses homens, tá? Deus só não os castigou porque Deus deu a chance deles se arrependerem, de conhecerem a verdade, e Jó orou por eles, mas eles mereciam um castigo. Agora você vê a nossa sociedade. Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas falam mal de Deus, xingam Deus, blasfemam contra Deus da forma mais absurda possível. Deus não muda, tá, gente? Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você sabe disso. Agora imagina só como fica o coração de Deus quando a nossa sociedade, os nossos contemporâneos, o mundo abre a boca para falar os piores absurdos a respeito da sua pessoa, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Deus deixou de se irar? Claro que não. Mas essa ira vai estar guardada para o momento certo. Porque nenhuma palavra que o homem disser contra Deus vai ficar impune, vai ficar por isso mesmo, tá? Veja bem o comportamento do Senhor com estes 3 homens que falaram a seu respeito para o seu servo Jó. E o quanto nós ouvimos hoje de pessoas que blasfemam contra o Jesus Cristo, contra o Senhor, contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito Santo, pessoas que escandalizam o nome do Senhor, que não respeitam, que não têm reverência com o nome do Senhor. Então, para tudo isso, há uma ira guardada, há uma ira que está sendo preparada para essas pessoas, e se não se arrependerem a tempo, essa ira virá, tá? Não pense que não haverá castigo, essa ira virá. Um dia, eu sempre falo, um dia cada pessoa dessa que abre a sua boca para falar absurdos a respeito de Jesus, a respeito de Deus, essa pessoa vai ter que dobrar o joelho ali e reconhecer que Ele é o único Deus verdadeiro e vai receber aquela sentença, né, condenatória por não ter aceitado o sacrifício de Jesus Cristo. Tópico 3, amados, vamos partir aqui para a reta final. Deus restaura a sorte de Jó, tá?
mudou a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Jó 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. A tradução da King James diz: o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Subentende-se que Jó estivera cativo dos poderes caóticos que causaram sua enfermidade e dor, bem como a perda de tudo quanto possuía. Suas orações não foram respondidas, mas a voz do céu livrou-o de todos os seus adversários. Jó intercedeu por seus amigos e no meio daquele serviço altamente humanitário, ele mesmo foi grandemente favorecido e ganhou da parte do Senhor o dobro de tudo quanto tivera. Sua juventude e suas forças físicas foram renovadas para assemelhar-se às da águia. Seu período de maldição havia terminado. Olha só, quando Deus se ira contra estes amigos de Jó, ele fala, né? Tragam sacrifícios, vocês vão lá me sacrificar, tragam sacrifícios pelo erro, pela falha de vocês, e tem mais, vou pedir para Jó orar por vocês, tá? Jó vai interceder por vocês. Agora pensa o coração daquele homem, tá? Jó, por exemplo, já tinha recebido todo tipo de crítica, levou uma saraivada daqueles amigos lá que foram lá para compartilhar um pouco do sofrimento, mas acabaram causando grandes problemas. Esses homens foram lá, causaram um problema para Jó, uma confusão mental, né? Ali, né? Botaram ali, como é que a gente fala, né? Botaram gasolina ali, né? Apagaram o incêndio com a gasolina para incendiar mais o negócio. E Deus agora pede para este homem: você vai fazer o seguinte, Jó. Eu estou irado com aqueles teus 3 amigos lá. Se fosse qualquer pessoa, talvez, ia dizer assim: é mesmo, Deus, pode descer a lenha, prova eles também, né? Castiga eles, Senhor. Não, Deus é diferente, amado. Deus não é mesquinho. Eu gosto sempre de falar, Deus não é mesquinho, tá? E Deus fala assim: Jó, sabe aqueles caras que falaram de ti, que te criticaram, que apontaram o dedo, que falaram os maiores absurdos a respeito da tua vida? Jó, ora por eles, Jó. Ora por eles, é uma lição tremenda isso aqui. Deus nos ensina algo tremendo com isto aqui, tá, amados? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Portanto, aquelas pessoas que te criticam, que desejam o teu mal, que querem te ver no lixo, no chão, na derrota, é por essas pessoas que você tem que orar. É por essas pessoas que você tem que sacrificar, rasgar a sua alma. Interessante que Deus pede isso para Jó. Deus vai lá, briga com eles, se ira com eles, mas Deus vai lá com o seu servo e diz assim: ora por eles lá porque eu estou irado. Ora por eles, intercede por eles lá porque eu estou irado. E há algo maravilhoso na intercessão. Você quando ora, quando dobra o joelho no seu quarto, no seu segredo, no seu secreto com Deus, tem uma força poderosa agindo aí. Deus responde a tua oração. Conhece as tuas súplicas e responde a tua oração. Mas, meu irmão, eu tenho convicção que tem algo muito mais poderoso no negócio chamado intercessão, tá? Intercessão é uma coisa tremenda, principalmente quando é por alguém que você não vai receber nada em troca, por alguém que não pode te retribuir, por alguém que está te causando até mal, que está querendo te prejudicar, que te odeia, que não gosta de você. Há um mistério tremendo na intercessão. Pastor, você está dizendo para eu orar, mas eu já oro pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu pastor, pelo meu vizinho, pelos meus amigos, meus parentes. Eu oro por todo mundo. Meu amado, Deus está te chamando para você orar pelos teus inimigos, por aqueles vis pecadores, pelo que há de mais ruim nesta terra. Deus está chamando a gente para orar por essas pessoas, para estender as mãos para essas pessoas, pessoas que não gostam de você, pessoas que te odeiam. Então, quando Deus vê você fazendo este sacrifício, orando, intercedendo por pessoas, né, que te odeiam, que não te querem bem, que querem o teu mal, que querem ver você derrotado, Deus vai entender: esse aí se parece comigo.
Deus vai olhar para você e vai dizer, este aí se parece comigo, este aí é meu, este aí é transformado. E Jó, depois dessa prova, estava com o coração revigorado, com a fé renovada. Deus fala assim, Jó, você passou na prova, você passou no teste. Ora por aqueles carinha lá, que eu vou trabalhar na vida deles. Ora por eles, porque eu estou aborrecido com eles, eu estou irado com eles, mas você vai orar por eles. E Jó começa na sua humildade, Jó não retruca, Jó já tinha entendido a grandeza do poder de Deus, a dimensão do que é Deus. Deus não se prende ao nosso mundinho, aos nossos interesses mesquinhos, Deus não se prende a nada disso. Então Jó já tinha entendido isso e fala assim, não, Deus pode deixar, Senhor, vou orar. E quando ele começa a orar, Deus muda a sorte dele. O cativeiro de Jó mudou neste momento em que ele ora pelos seus amigos, problemáticos. Então o cativeiro deste homem mudou. A sorte de Jó mudou neste momento. Deus deve ter olhado para ele assim e falado, esse aqui é meu, aleluia, este aí é dos meus. Então, amados, que nós possamos entender isto, tá? Amigos e parentes restaurados. A Bíblia diz que todo mundo voltou, Jó restaurado, as pessoas se juntaram, vieram parentes, amigos de todo lado, trouxeram presentes para ele, e fizeram um banquete muito grande. Eles se congratularam, se alegraram, com Jó pelo seu restabelecimento. Este homem foi restaurado e todo mundo se alegrou com ele, a sua família, a saúde, famílias e riquezas restauradas. Jó recuperou a sua saúde, recuperou a sua família e recuperou em dobro a sua riqueza. A prosperidade material era considerada no Antigo Testamento um sinal de bênçãos divinas, mas agora essas riquezas foram duplicadas. Foi bom Jó ter mantido a integridade, não ter se refugiado no ateísmo em meio à provação. Ele demonstrou que um homem pode adorar e servir a Deus na adversidade, mesmo quando não há nenhuma vantagem pessoal à vista. Jó derrotou a diabólica tese do egoísmo e também demonstrou que existe a adoração desinteressada, que é o tema principal do livro. Ele morreu pleno de dias e não prematuramente, conforme esperara morrer, quando sob seu teste severo. Quando Jó estava ali na prova, desejou ali por conta da dor, do sofrimento, da angústia, desejou morrer. Várias vezes pediu a morte. Não estava mais do seu agrado viver daquela forma e achou que com o agravo daquela doença ele realmente morreria. E este Jó, imagina, ele lembrando daqueles dias, dos dias da prova, este homem viu até a 4ª geração. Morreu, diz a Bíblia, velho, farto de dias, vendo a prosperidade, vendo a felicidade, vendo a alegria da sua geração. Então, amados, que maravilha! Deus mudando o cativeiro. Eu declaro que Deus tem mudança de cativeiro para você, para os seus alunos, para a sua igreja, que você possa profetizar isso na vida das suas ovelhas aí da escola dominical. Amém? Através de Jó, aplicação pessoal. Através de Jó, Satanás é frustrado por Deus, que demonstra que é possível servir-lhe sem outro interesse a não ser ele próprio. Jó foi provado duramente. Ele foi numa prova muito tremenda, muito difícil. Não negou o Senhor, não se desviou e ele venceu. Então, o homem que experimentara todas as riquezas, toda a bonança, toda a prosperidade na terra, perdeu tudo, não se desviou, continuou firme. No saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E este homem recupera tudo, Deus lhe concede tudo de volta, só que agora em dobro. Suas riquezas vieram em dobro. Saúde para dar e vender. Seus filhos novos agora eram os mais belos da terra. Então, gente, Deus é poderoso para restaurar e reverter qualquer situação. Então, pegue esses tópicos, passe para a sua classe, que possa ser útil para você, tá bom? Assista essa aula, compartilhe com alguém, com professores, coordenadores, com alunos da escola dominical
para que você chegue na classe já e discuta alguns pontos, tirem dúvidas e se aprofundem cada vez mais, tá bom? Querido, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida poderosamente, seu ministério. Siga em frente. Deus é contigo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.